Boa noite. Vamos aguardar a galera entrar para essa nossa live de segunda-feira. Mais uma live, mais um encontro. Bem-vindos. Bem-vindos à minha casa, bem-vindos à nossa live. Com um tema hoje muito diferente do que o normal, do que a gente fala só sobre relacionamento, só sobre término, sobre frustrações. E hoje a gente vai falar de sexo e amor próprio, sexo e relacionamento e amor próprio também, né? Que a gente precisa de muito amor próprio. E para ajudar, nós vamos ter uma convidada muito especial, uma colega minha de profissão, que é sexóloga. Então já vou esperar mais um pouquinho, vou esperar vocês entrarem para eu poder chamar a Fer, que vai participar um pouquinho dessa live, respondendo algumas perguntas que eu coloquei lá na caixinha de perguntas sobre sexo e relacionamento. Mas me contem como estamos de quarentena, como estão as atividades, o psicológico, o humor. Semana passada falamos bastante sobre isso. Abri uma live pra gente conversar sobre quarentena, relacionamento, relações, convivência e ansiedade. Falamos bastante sobre aquela questão do que seria ideal e do que seria real nessa quarentena, sobre questões psicológicas mesmo, sobre saúde mental. Vejo muita gente se cobrando bastante nessa época. Eu deveria isso, deveria aquilo. E não acho que é bem dessa forma, né? Nós estamos lidando com algo muito diferente, muito fora do nosso controle. Falo muito sobre a gente ter sido obrigado, né? Fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto e nós sabemos o quanto é difícil pra gente sair da zona de conforto. E a gente não tem controle, a gente olha para o lado e a gente não enxerga ninguém que tenha controle, muito pelo contrário. Então isso acaba gerando muita ansiedade, isso acaba gerando muito incômodo, muita insegurança. A gente lida com a insegurança, com as incertezas o tempo todo. Então isso acaba dificultando que a gente consiga colocar tudo em prática, todas as nossas metas dentro de casa nessa quarentena. Então lembre-se assim, do ideal para o real existe um buraco muito grande, então não se cobre, muito pelo contrário, tenham compaixão desses sentimentos que estão despertando, né, desses medos, dessas inseguranças, tenham autocompaixão, que eu tenho certeza que lá na frente, quando tudo isso encerrar, quando tudo isso acabar, nós estaremos mais resilientes, mais experientes, mais maduros, tá bom? Tenho certeza que no final disso tudo, coisas boas a gente vai conseguir. Sem contar que, obviamente, muitas pessoas estão vendo como que é viver com a própria companhia, o que é ter contato consigo mesmo o tempo todo, se conectar com você mesmo. O que é e o quanto é difícil, só que o quanto que é necessário, que é nesses momentos que a gente consegue algumas mudanças. E eu quero saber se vocês estão felizes, mudando um pouquinho de assunto, se vocês estão felizes com o tema sexo e relacionamento. Pensei nesse assunto, já faz 3 semanas ou 4 que essa live está combinada comigo e com a Fer, nós combinamos. E deu que foi na quarentena, então acho que vai ser bacana para todos assistirem, tá bom? Então eu acho que eu vou convidar a minha participante especial para falar. Eu marquei aqui, tenho uma folha sulfite frente e verso de várias perguntas que vocês mandaram para mim e também para Fer, tá bom? Tenho várias perguntas e vamos mandar bala, vamos ter prazer em saber sobre isso, tá bom? Sobre esse assunto, vamos falar de prazer, vamos falar de muita coisa. E então eu vou chamar a Fer. A Fer, que é do Instagram Prazer em Saber. Ela é sexóloga, tá bom? Vou chamar ela. Deixa eu buscar a Fer aqui. A galera vai entrando e a live vai travando um pouquinho para que eu possa abrir para chamá-la. Mas aguentam aí, hein?
Agora vai. Vamos esperar a Fer entrar. Fer. Oi, Fer. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo, e com você, como é que tá? Também, tudo jóia. Pessoal, a Fer é lá de Curitiba. Ela tá falando lá de Curitiba. E eu conheci ela esse ano. Temos amigos em comum, eu tive o prazer de conhecer ela, excelente profissional. E aí tivemos a ideia dessa live. Fer, se apresenta um pouquinho para o pessoal, conta da sua experiência como sexóloga, como psicóloga. Fala um pouquinho para nós. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Bonato. Eu sou psicóloga, já estou formada há 15 anos. E, na verdade, a minha história com a sexualidade começou porque, passado um tempo dos atendimentos, eu sempre trabalhei na clínica, eu comecei a ter algumas demandas relacionadas à sexualidade. E, infelizmente, na nossa formação, isso eu posso dizer a nível Brasil, a gente quase não aprende sobre sexualidade na formação, mesmo trabalhando com sofrimento humano. E acabei fazendo a minha pós na Faculdade de Medicina da USP. E depois disso eu fiz um mestrado também aqui na Universidade Federal do Paraná, estudando um pouco mais para a gente tentar mudar essa realidade de que não há na nossa formação o ensino da sexualidade humana. Então foi exatamente isso que eu analisei, o que se fala sobre sexualidade na formação em psicologia. E já tiveram algumas mudanças a partir disso. Então, aqui em algumas faculdades já começaram a ter pelo menos algumas disciplinas para a gente estar estudando. Então, só eu, Fernanda, psicóloga e sexóloga. Eu me formei, para quem não sabe, também em Curitiba, me formei na PUC. E realmente, eu me formei há 5 anos atrás e a gente quase não via, a gente quase não falou sobre esse tema específico. A gente via algumas coisas, alguns transtornos, mas não em específico. Mas com tudo isso, Fer, com essa vinda, né, mais aberta do sexo, você acha que ainda tem um pouquinho de tabu para ser conversado, para se colocar como uma disciplina em si? Na nossa área e também em outras que falam sobre isso. Na verdade, eu acho que a gente tenta negar algo que tá aí, assim, sabe, Lili? A sexualidade, a gente fala que constitui a nossa identidade mesmo, né? Mas pouco se fala. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente sempre tenta na base da brincadeira, ou é muito no segredo. Tanto que eu brinco, né? Ninguém chega falando pra mim, assim, falando de mim, nossa, tem uma sexóloga incrível pra te indicar. Porque se eu tenho um problema relacionado à sexualidade, eu escondo aquilo e vou pro Google tentar encontrar. Então, ainda é muito difícil a gente encontrar espaços em diferentes formações. Então, a gente vê que na fisioterapia pouco se fala, na psicologia pouco se fala, até na própria medicina, né? Na época que eu fiz a formação lá na USP, alguém que estava se formando em ginecologia, então alguém que fez 6 meses de medicina, mais de 3 a 4 anos de ginecologia, tinha 6 horas aula sobre sexualidade. Então é muito pouco isso, né? E é muito difícil, porque o que acaba acontecendo, alguém que acaba tendo um sofrimento relacionado à sexualidade, muitas vezes não encontra um profissional ou uma profissional para estar falando sobre isso, para estar partilhando exatamente. Então é difícil tanto para o profissional quanto para o paciente encontrar espaço para estar se queixando muitas vezes do sofrimento que a sexualidade traz. É um pouco mais difícil a gente encontrar paciente que vai direto com essa demanda, né? Às vezes fica camuflado atrás de outras coisas. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica esperando que o profissional pergunte, e muitas vezes o profissional acaba não perguntando nada porque também não sabe o que fazer se essa demanda vier, né? Então, hoje em dia, pelo menos aqui em Curitiba, eu levanto essa bandeira de tentar fazer alguns cursos, algumas jornadas. A gente até tinha uma jornada que estava marcada, que era a segunda jornada paranense de sexualidade, mas por conta do corona a gente cancelou a jornada, mas possivelmente vai ficar no segundo semestre. Mas estamos tentando mudar um pouquinho a realidade para que a gente tenha mais profissionais que possam acolher o sofrimento de muitas pessoas, porque tem muita gente que sofre em relação à sexualidade, tanto que a gente vê, né, a quantidade de perguntas que a gente recebeu de pessoas trazendo essas queixas mesmo. Exatamente, Fer, exatamente. E por isso que eu acho muito bacana.
cada vez mais a gente poder expor esse assunto, né? Principalmente alguém que é especialista nesse assunto como você, para ir quebrando, principalmente das pessoas que acaba por anos, dentro das perguntas que nós duas vimos, existem mulheres com idades mais avançadas que não sabem o que é o orgasmo, que não sabem se tem um orgasmo. Então, eu acho isso muito, muito bacana de ser tratado. Eu tinha colocado uma pergunta aqui para a gente iniciar, mas junto com esse negócio da quarentena, eu estava falando e eu lembrei de uma moça que comentou sobre sexo virtual. E, querendo ou não, tem muitos casais que não moram juntos, que nessa quarentena eles estão precisando se flexibilizar, né? Arranjar um jeito. E ela perguntou se sexo virtual é normal, como ela faz para perder a vergonha com o namorado. O que você fala, Fer, do sexo virtual? Então, na verdade, assim, acho bem legal trazer dados para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Só para vocês terem noção do que a gente está vivendo, a sociedade, o Departamento de Saúde de Nova York fez uma nota falando para as pessoas assim, o que elas podem fazer agora na quarentena e o que não podem fazer na quarentena. E daí a gente vê essa diferença mesmo, sabe, Aline, do que a gente ainda tem de dificuldade de falar do que outros países têm, né? Há uns 2 anos atrás eu fui no Congresso americano de sexualidade e lá eles estavam discutindo, por exemplo, a sexualidade da pessoa com câncer. E daí eu lembro que eu fiquei chocada, porque eu fiquei pensando, gente, não fala nem de sexualidade, quanto mais da sexualidade da pessoa com câncer. E que é importantíssimo a gente falar mesmo, né? Então lá eles já vieram com essa normativa falando o que poderia ser feito agora na época do corona e não. E uma das orientações que eles deram para casais que estão separados é ter sexo virtual. Então você imagina um governo, né, falando sobre isso. Façam sexo virtual porque é uma forma de você estar vivendo de forma sadia a tua sexualidade. O único cuidado que eles falaram é tentar cuidado com a exposição do rosto, porque por mais que você esteja falando com alguém, pode ser que a pessoa dê um print na tela. Então, assim, 2 orientações que eles fizeram essa. E se você está com muita vontade, tente usar muito mais salas de bate-papo do que tentar transformar essa relação numa relação real, né? Para os casais que estão juntos, a orientação foi a seguinte: só beije na boca uma pessoa que seja teu parceiro fixo mesmo e que está vivendo a quarentena junto com você. Então, por quê? Porque a gente sabe que é transmitido por gotículas, então é importante a gente tomar esse cuidado. E a única orientação que eles fizeram é realmente tomar cuidado, se for fazer algum sexo oral, de utilizar a parte ali anal e a parte vaginal, porque já foi encontrado o vírus nas fezes. Então, se você vai ter uma relação com penetração anal, ou então beijar aquela região, é melhor você evitar, porque o vírus já foi encontrado nas fezes, mas no restante não foi dito nada. E algo que também, curiosidade, já que eu estou falando disso, o próprio departamento fala assim, se você tiver com vontade de se masturbe, a melhor coisa que você pode fazer agora nesse momento é tentar conhecer um pouquinho a si mesmo. Então, eu acho isso muito legal de imaginar que assim, é o governo falando que a gente seria preventivo ou não para se lidar no meio desse contexto, né? E o sexo virtual, algo para ser estimulado nesse período. Então, eu achei super interessante trazer essa informação. Orientado e influenciado, né? Então, ficam aí as dicas. E partindo desse ponto da masturbação, eu até coloquei aqui, era a minha primeira pergunta que eu acabei absorvendo lá da caixinha, sobre a masturbação feminina. E eu acho que a gente falar sobre a masturbação feminina e também a masculina é a gente iniciar do começo, que é o autoconhecimento. A masturbação, Fer, principalmente a feminina, ainda existe muito tabu, porque eu conheço muitas mulheres, principalmente dentro do consultório, que nunca se tocaram, que não sabem nem como fazer. Conta um pouquinho disso, porque eu acho que a masturbação é o autoconhecimento, é você se conhecer, né, para poder até mesmo passar para o parceiro o que você gosta ou o que você não gosta. Eu acho que a gente, sempre quando a gente fala, né, Aline, da questão da sexualidade, a gente vai ter que tentar olhar ela sobre um viés histórico e cultural. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, na vivência da sexualidade das mulheres de 2020, tem 20 anos agora, é totalmente diferente da vivência das mulheres que tinham 20 anos em 1980, por exemplo, né?
o que a gente vê é que, assim, a gente passou por um processo de revolução sexual, mas quando a gente fala da sexualidade feminina, a gente vê que ela está repleta de um monte de tabu, de um monte de pudor, né? E, assim, há uma diferença ainda, um recorte de gênero entre homens e mulheres, do que é permitido ou não é permitido. Então, assim, o menino se conhecer, conhecer o seu corpo é algo que é muito mais aceito e às vezes até estimulado do que as meninas, né? Quando a menina está começando a fazer a descoberta do seu próprio corpo, vem uma série de repressão, principalmente assim, o não, né? Isso é feio, isso é pecado. E isso faz com que muitas mulheres não se conheçam realmente, assim, que nunca nem tenham olhado para o seu aparelho genital. Tanto que a gente chama equivocadamente a vagina de todo o órgão genital feminino, quando na verdade seria vulva, né? Esses dias até, né, no começo do ano, agora teve, faz acho que umas 2 semanas do Big Brother, uma das participantes que colocou o OB e ainda falou para as colegas, por exemplo, eu coloquei para não fazer xixi, ou seja, ela não sabia que a vagina é diferente da uretra, então que na verdade não sai tudo por um mesmo buraco. Então, assim, se as mulheres não conhecem nem quais são as regiões do próprio corpo, né, os pequenos e os grandes lados, o clitóris, que o clitóris não é só aquela partezinha que a gente vê ali fora, ele tem uma parte também por dentro. Veja, o clitóris tem o dobro de terminações nervosas do que a própria vagina, então é muito mais fácil de conseguir chegar a um orgasmo por meio da manipulação do clitóris do que por meio da penetração. Tem muita gente que não sabe sobre essas situações. Então, assim, a gente precisa realmente falar um pouco mais sobre isso para que também as mulheres se sintam, de certa forma, uma permissão, que estou colocando entre aspas isso aqui, para se conhecer e para se tocar, porque senão elas ficam esperando da parceria delas. É como se outra pessoa tivesse que fazer ela chegar ao orgasmo, sendo que nem elas mesmas sabem como fazer para conseguir chegar ao orgasmo, né? Então, existe sim uma série de mitos, de tabu, de vergonha ainda relacionado à masturbação feminina. Muito mais do que a masculina. Muito mais. Com certeza. E você falando sobre esse conhecimento físico, né? Vocês orientam muito quando as pacientes vão se conhecer, colocar um espelho, a gente tem esse exercício, né? Colocar um espelho para se olhar, para saber como que é, como que não é, o que acontece. Uhum. Sim, a gente, na verdade, uma das orientações, das primeiras orientações quando a gente faz no consultório de psicologia é orientar a mulher que muitas vezes tem dificuldade para chegar ao orgasmo, por exemplo, ou que tem dor na relação, é que ela vá para sua casa, ela olhe também, pegue um espelhinho, tente reconhecer as partes do corpo. E daí eu vi que alguém fez um comentário, só para a gente tentar fazer uma interação também, né? Falando assim sobre, mas por que não falar vagina? Na verdade, não é por que não falar, não estou falando para não dizer, mas é importante a gente saber nomear as outras partes do corpo. Eu acho que a gente está tanto numa geração de falar vagina, 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 mas assim, saber que vagina é uma parte só do aparelho reprodutor e que existem outras partes também ali, né? Então a gente faz esse trabalho de realmente pedir para que a mulher sente na frente do espelho. E eu, por exemplo, eu costumo mandar por WhatsApp mesmo para as pacientes, quando necessário, uma figura, né, científica retirada de um livro com o nome das estruturas para que a mulher tente reconhecer. E sempre deixando claro, né, gente, que assim, a gente tem uma imagem, principalmente em livros, em filmes, de toda essa vulva, mas a vulva ela muda de mulher para mulher e muda muito de fase, né? Quando você pensa na maternidade, muda completamente a estrutura. Tem algumas que com o passar do tempo vai ficando um pouco mais escuras. E quando a gente fala na menopausa, a gente fala de uma alteração de uma estrutura muito significativa mesmo, por causa da diminuição do estrogênio. A gente vê que pode ter até uma atrofia dentro desse canal vaginal, que daí é importantíssimo conversar com a médica ou com o médico ginecologista que está atendendo essa mulher. Tá aí um assunto legal para a próxima live também, né? Mulher na menopausa e o sexo. O quanto que isso influencia elas fisicamente, que elas ficam com a baixa autoestima, porque realmente muda todo o corpo, né? Todo o corpo acaba modificando. Então, eu acho muito bacana. E, Fer, você estava falando sobre algumas figuras. No seu Instagram tem, né? Várias figuras, vários exercícios também de masturbação. Você sempre coloca essas dicas. Então, na verdade, assim, ó, o Prazer em Saber, ele surgiu nessa época do mestrado, em que eu comecei a estudar cada vez mais e ver que a gente não tinha acesso à informação. Então, assim, lá
Eu adoro o meu Insta, assim, porque eu tento trazer informação de uma forma tranquila para as pessoas, né? Com gravuras e com figuras, igual você falou, inclusive mostrando, assim, qual que é a alteração que tem no canal. Acho que um dos últimos posts que eu fiz foi isso. A alteração do canal vaginal que acontece quando a mulher está com desejo, ou quando ela está excitada, quando ela chega ao orgasmo, ou então dicas de como fazer para se masturbar. Então, quem quiser, gente, o meu Insta é Prazer em Saber. Eu sei que fica, eu tô aprendendo essas coisas de Insta, mas fica aqui em cima ali, tá o nome da linha, e embaixo tá, quando a gente tá fazendo a live with Prazer em Saber. Então, quem quiser, eu tento partilhar um pouco mais de informação. Principalmente, eu falo de tudo, né? Mas falando de sexualidade feminina, eu tento trazer algumas coisas mais diretas, principalmente para as mulheres. Porque a gente não tem, né, onde encontrar muitas vezes isso. Exatamente. E avisando o pessoal que eu te marquei em vários posts, em vários nos stories também, que o pessoal pode te seguir a partir de lá. E eu vi que ali um comentário que a seguidora falou que a ejaculação feminina ainda é um tabu para ela. E essa era a próxima pergunta. Como saber se eu tenho um orgasmo ou não? Como que eu posso me ajudar na hora do toque, da masturbação e também com o meu parceiro a chegar ao orgasmo? Porque existem mulheres que não sabem se chegaram e as que têm certeza que nunca chegaram. Existe um pouquinho de desatenção do parceiro nessa hora também, Fer? Eu acho que existe uma falta, eu tentaria jogar mais a responsabilidade, se não seria nem desatenção, mas talvez assim, está havendo comunicação entre esse casal, sabe? Porque eu acho que tem muitas mulheres e muitos homens que não conversam, assim, eles estão naquele momento de intensidade, de troca mútua no meio de uma relação sexual, mas não conseguem dizer o que realmente está sentindo. Então, às vezes fica com vergonha de falar, vai um pouquinho mais para lá, vem um pouquinho mais para cá, mais forte, mais fraco, sabe? Eu acho que as pessoas ficam meio que paralisadas e com vergonha. E, na verdade, eu estava lendo um livro da Regina Navarro Lins, que o nome é Novas Formas de Amor, que ela fala que o ato sexual tem que ser um ato em que tem um pouco de amor próprio, um pouco de egoísmo. As pessoas têm que saber falar sobre aquilo que elas estão sentindo naquele momento. Eu vejo que muitas pessoas ficam muito fechadas e não conseguem partilhar, né? Então, quando a gente fala de ejaculação feminina, o primeiro ponto que a gente tem é que não existe um consenso na literatura científica sobre ejaculação feminina ou não. Né? Às vezes as pessoas falam que pode ser uma perda de urina, às vezes falam que são as glândulas de Skinny que fazem um jato que tem ali. Então, a gente não tem tanta certeza sobre isso. Tem pesquisa que mostra sim, tem pesquisa que mostra que não. Agora, em relação à lubrificação e a tentativa de chegar ao orgasmo, assim, isso é um processo natural. Uma das coisas que a gente sabe é o seguinte: se a mulher ela tem uma dificuldade de lubrificação e ela não está na menopausa, a gente pode ficar pensando tanto em algumas questões hormonais que devem ser avaliadas por um médico ou uma médica endocrinologista, ou então a gente vai estar falando sobre uma falta de estímulo adequado. Essa mulher, assim, não está sendo colocado lenha na fogueira dela para que ela fique realmente lubrificada ali naquele momento. Mas eu acho que a grande sacada, gente, da relação sexual é as pessoas se conhecerem e as pessoas realmente falarem o que está agradando e o que não está agradando numa relação sexual. Agora, se mesmo assim você nunca chegou a um orgasmo, eu te falaria, tente procurar um profissional, uma profissional especializada. A gente tem dentre o rol de disfunções sexuais, né? Então, tudo que não funciona e que podem ter fatores orgânicos, fatores emocionais, a gente chama de disfunções sexuais. E uma das disfunções sexuais se chama anorgasmia, que é a dificuldade de se chegar ao orgasmo. E ela tem tratamento sim, tá? Podem ter alguns fatores que podem colaborar para isso. Então, por exemplo, uma educação sexual repressora, uma dificuldade para as pessoas se conhecerem, né? Algum medo em relação à parceria, sei lá, estou num relacionamento abusivo, por exemplo, entre outras coisas, né? Sempre não existe uma única causa, são várias causas que podem realmente trazer a dificuldade da mulher chegar ao orgasmo. Agora, dentro disso, Nini, que eu acho importante a gente pensar no seguinte: existe um mito de que é somente por meio da penetração que as mulheres chegam ao orgasmo. E, na verdade, a última pesquisa que foi feita no Brasil, conduzida pela doutora Carmita Ábido, mostra que 80% das mulheres não chegam ao orgasmo somente por meio da penetração. Por conta disso que eu falei há pouco.
né? Porque no canal vaginal a gente tem uma quantidade X, né, de terminações nervosas. No clitóris a gente tem 2x. Então, assim, é muito mais fácil a mulher chegar ao orgasmo com a penetração junto com a manipulação do clitóris, tanto do parceiro ou da parceira ou da própria pessoa fazendo uma masturbação no seu clitóris. Então, isso, por exemplo, é algo que eu vejo as pessoas falando muito pouco, né? As pessoas quase não falam da importância do clitóris. E o clitóris é um órgão que só serve para trazer prazer para as mulheres. Então, assim, se conhecer acaba sendo super importante para isso, porque no momento de uma relação sexual você pode você mesma ficar se tocando junto com a penetração vaginal, né? E a gente precisa desmitificar um pouco isso, que é pela penetração que a mulher vai chegar ao orgasmo. Às vezes a mulher fica a vida inteira esperando lá chegar ao orgasmo com a penetração, mas se ela se tocasse, se o parceiro dela tocasse, seria muito mais fácil. Você estaria diminuindo metade do caminho para conseguir chegar ao orgasmo. E além disso tudo, consegue descobrir como chegar e como chegar cada vez melhor, cada vez com mais intensidade, né? Porque cada um é de um jeitinho, cada um de nós temos os nossos pontinhos. Sim, e acho super importante, assim, a gente falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo que tem muitas mulheres que não têm conhecimento mesmo, né, Anila? Então, assim, trazer isso eu acho extremamente importante para que a gente possa ajudar as pessoas a ter. Veja que a Organização Mundial de Saúde coloca que uma sexualidade sadia é um dos pilares para ter saúde, né? E a gente acaba negando muitas vezes isso. Exatamente. E até tem uma pergunta aqui, o quanto é importante, se é fundamental, se é extremamente necessário o sexo no relacionamento. O que você acha disso, Fer? Eu acho que faz parte do contexto, que faz parte da bagagem que a gente precisa para que o relacionamento seja longo, seja duradouro, seja um bom relacionamento, até mesmo pela questão de intimidade, de tudo que acontece, né, na hora do sexo, da troca. Como que você responde isso para a seguidora sobre essa importância? Eu vou falar assim, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar é que sexo é diferente de sexualidade, tá? Então, assim, e sexo é diferente de penetração, né? Então, as pessoas acabam associando sexo somente à penetração. E não, o sexo tem outras formas, né? Para você fazer um sexo que é diferente da penetração vaginal. Como se o sexo é o momento, então, é o conjunto, é o contexto. Exatamente, porque quando a gente pensa em sexo, por exemplo, dentro do ato sexual, a gente pode estar falando de masturbação, a gente pode estar falando de sexo anal, a gente pode estar falando de sexo oral, e às vezes as pessoas acham que sexo é só penetração. Mas assim, pensando, né, fisiologicamente, para eu ter uma boa penetração, eu tenho que estar no mínimo lubrificada, né? E é difícil muitas vezes, porque às vezes as pessoas não têm o estímulo adequado para ficar lubrificada, aí você vai sentir dor. Uma tragédia daí acaba às vezes acontecendo, porque é o que você deixa de ser. Mas assim, sexualidade, quando a gente pensa em sexualidade, a gente vai estar pensando em algo. Eu sempre falo assim, para lembrar das aulas de matemática, que tinham aqueles conjuntos, assim, tinha a bolona e daí tinha a bolinha, né? Então, a sexualidade é o conjunto grande e o sexo é a bolinha pequenininha. Por quê, gente? Porque na sexualidade eu vou estar falando do beijo, do abraço, do toque, do carinho, da compreensão, da intimidade, do erótico, do sensual. Posso falando várias coisas que fazem parte da sexualidade. Então, quando essa pessoa pergunta, eu fico pensando assim, ela está falando, né, de não ter nada da sexualidade ou ela está falando de não ter sexo? São coisas distintas. Primeiro ponto, então, a gente conseguir distinguir essas duas coisas. Porque, por exemplo, um casal que não tem sexualidade é um casal que está faltando muito contato, muito afeto, muita troca. Mas daí eu acho que a gente vai ter que olhar a especificidade de cada situação mesmo. Porque, assim, ó, a gente vai ficar pensando em algo que não está funcionando quando isso traz sofrimento para a pessoa. Então, por exemplo, essa pergunta que foi feita, eu fico pensando, se está tudo bem para ambas as partes. Se tiver tudo bem, sim, está faltando sexo, mas está tudo bem para ambas as partes, quem sou eu para falar que aquilo não está funcionando, né? Aquilo pode é bom para cada um, né? Cada casal com suas regras. Tanto que a gente pode pensar daí, por exemplo, numa orientação sexual que a gente sabe que existe hoje em dia, que é a assexualidade.
Então, pessoas que não têm vontade de transar, muitas vezes não têm nem vontade dessa troca de afeto e que tá tudo bem, elas não têm problema nenhum em relação a isso. Agora, se há um sofrimento e se há um prejuízo por uma das partes ou pelas duas partes não estarem querendo ter uma relação sexual, aí eu vou falar, não, não tá tudo bem, porque tem alguém que está sofrendo. Né? Então, assim, possivelmente buscar uma ajuda terapêutica seria importante para tentar entender por que a gente não está tendo uma boa relação sexual, né? Por que isso esfriou no meio do nosso caminho, no meio da nossa história. Então, o grande divisor aí, que pode ser o norte, é assim, tem sofrimento ou não tem sofrimento? Se tiver sofrimento, é algo que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Legal. Essa pergunta sobre o outro ter menos vontade está um pouquinho mais para frente. Eu separei aqui uma pergunta que é até do livro que você falou, do Várias Formas de Amor, de Amar, que eu também tenho ele. E a pessoa pergunta sobre o relacionamento aberto. Como aceitar isso dentro do relacionamento dela? Você acha que é assim tão fácil para o outro aceitar, e enquanto o outro é adepto àquilo, gosta daquilo? O que você fala, Fer, para esse pessoal? Então, na verdade, eu acho que existe assim, ó, as configurações... Só um comentário. O explicar que o livro se chama Várias Formas de Amar, porque realmente cada casal tem suas regras, cada pessoa tem a sua forma de sentir prazer. Então, o que eu acho importante é o seguinte, as configurações amorosas, elas estão mudando, né? Vou tentar resgatar aquele comentário que eu fiz agora há pouco, assim. Com certeza, as pessoas que tinham 20 anos atrás, 20 anos na década de 80, tinham uma possibilidade de viver o amor diferente da forma como as pessoas que têm 20 anos agora. É só a gente pensar nas pessoas que vivem um relacionamento homoafetivo, então nas questões da separação, então as coisas vão mudando. Eu lembro que quando eu era criança, minhas avós ficavam chocadas com a história do ficar, por exemplo. Como assim? Vai beijar? Onde já se viu que isso vai acontecer? Então, assim, era bem difícil eles conseguirem entender, né? Porque a geração deles era que a pessoa tinha que pedir permissão para os pais para estar namorando. Então é legal a gente pensar que as coisas vão mudando. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que tem algumas pessoas que vivem um relacionamento aberto, né? O que é o relacionamento aberto? Vamos supor, eu sou casada, mas eu e o meu marido, por exemplo, a gente fez um combinado de que a monogamia não faz parte do nosso relacionamento. O que eu quero dizer com isso, gente? Não é porque a monogamia não existe que eu não posso, por exemplo, ser cúmplice, que eu não vou faltar ao respeito, que eu não vai ter amor. Na verdade, assim, em algum momento a gente chegou à conclusão de que a gente pode ter outras relações. E daí cada pessoa que vive relacionamento aberto vai viver de uma forma. Tem gente que fala assim, não, pode ter uma relação sexual, mas não afetiva. Né? Porque são coisas diferentes. Então, assim, eu sei que você transe com aquela pessoa, mas não que você se envolva afetivamente com aquela pessoa. A grande questão é que, assim, gente, esse processo, na maior parte das vezes, não é um processo fácil, né? Já tem que ter muita coragem uma das pessoas do casal chegar e falar assim, olha, eu te amo, mas eu tô sentindo falta de me relacionar com outras pessoas. Começa por aí. E vai ter que ter muito diálogo. Então, assim, alguns combinados existem entre as pessoas que têm um relacionamento aberto, né? E esses combinados, muitas vezes, eles são muito mais dialogados do que quem está num relacionamento monogâmico. Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Agora, o segundo ponto é o seguinte, nem tudo aquilo que eu penso é fácil de eu transformar para o real. Então, às vezes, eu posso pensar, eu quero me relacionar com outras pessoas, mas como é que vai ser para mim ficar sabendo que a pessoa com quem eu amo, que eu tô casada há 10 anos, está se relacionando com outra pessoa também? Então, o que eu vejo é que tem muita gente que pensa sobre isso, mas na hora que aquilo se transforma em real, é assustador. Né? Assim, eu não dou conta, né? Porque eu achava que era de uma forma, mas é de outra forma. Eu tive uma vez uma paciente que o esposo começou a falar assim, eu queria num clube de swing, eu queria num clube de swing, e ela não tava afim. Mas ela ficou com medo de falar não, e depois de anos conversando, então eu aceito. Explica para o pessoal, Fer, o que é clube de swing. Aí em Curitiba tem, aqui em Sinop, isso ainda é um pouco mais tabu ainda. Então, assim, um clube de swing é um clube em que as pessoas vão, né? Na maior parte das vezes tem estrutura de um clube mesmo, todo mundo começa a beber, a se beijar ali, mas esse clube tem algumas partes específicas em que você vai para essas partes e daí lá
na verdade, as pessoas podem tanto concordar, né, em fazer uma troca de casais ou então ter sexo individualmente de diferentes formas. Então, assim, muitas vezes são quartos escuros, às vezes tem daí das mais diversas formas, gente. Às vezes tem algumas paredes para que fiquem observando, mas é um lugar em que o sexo é permitido, né? E na maior parte das vezes você só consegue entrar se você for um casal heterossexual, né? Se você for uma mulher, você paga um pouco mais, uma mulher solteira, mas se você for um homem solteiro, na maior parte das vezes você não entra. Então, a minha paciente acabou aceitando e ela saiu, não sei se o nome aí em Sinop é esse, mas ela saiu carregada pelo SAMU, que é como se fosse uma ambulância, porque ela não deu conta, né, de imaginar que o marido dela poderia gostar daquilo. Então, quando a gente, claro que isso que eu tô contando é um caso extremo, mas quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do relacionamento aberto, eu vejo que é um processo, não é fácil você propor isso e muitas vezes não é fácil você ter que lidar com isso, né? Mas tem muita gente que funciona, tem muita gente que está super feliz de viver a relação e está super bem. E algo que é curiosidade, assim, né, que eu acho bem importante falar, foi feita uma pesquisa, olha que interessante isso, foi feita uma pesquisa para ver se pessoas que estavam num relacionamento monogâmico, né, fechado, se elas tinham maior contaminação por infecções sexualmente transmissíveis do que casais que estavam num relacionamento aberto. Porque se imaginava, né, se eu estou casada num relacionamento monogâmico, eu teria menor índice de ter uma infecção sexualmente transmissível. E os estudos mostraram que era o contrário. As pessoas que estavam no relacionamento aberto tinham menores índices, né, de, por exemplo, HIV, sífilis, gonorreia, e por aí vai, do que as pessoas que estavam no casamento. Por quê? Porque as pessoas, quando saíam para o relacionamento aberto, elas tinham combinados tão bem feitos que elas se protegiam muito mais com camisinha do que quem estava num relacionamento monogâmico, né? Porque com o passar do tempo, infelizmente, as pessoas que estão num relacionamento a longo prazo acabam deixando de usar preservativo, né? Mas a infidelidade acontece. Acontece, né? E eu acho que a questão do casal, o ser adepto ou não, aceitar ou não, eu acho que precisa ser natural, claro que é um processo, né? Mas eu acho que precisa ser natural das duas partes. O forçar só para agradar o outro, eu acho que não é bacana pro casal, né, Fer? Eu acho que a gente volta naquele assunto que você estava falando, que sempre alguém vai ficar machucado para que o outro se sinta satisfeito. E isso eu acho que não é benéfico pro casal em si. Então, lembrar que o pessoal, às vezes, pode se sentir obrigado a isso, e eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que isso tem que ser natural de cada um, e aquilo que a gente comentou, cada casal, a sua regra. Exatamente. Então, eu acho que assim, ó, se há muito desejo, isso tem que ser exposto, mas não significa que quando eu expor vai ser aceito. Eu acho que só o fato de expor já pode trazer, né, algumas situações para o casamento, porque pode ter gente que nem espera que isso. Então, acho que é esse assunto que tem que ser aos pouquinhos, ser introduzido e conversado para que se chegue realmente ao que é melhor para mim, para outra pessoa e para a gente também, né? Tem muita gente que acaba esquecendo de si mesma, às vezes, numa situação como essa. Eu não atendo casais, mas eu tive uma paciente que ela estava se relacionando, ela e o namorado, e eles foram, né, partir para o relacionamento aberto. Então, no caso, eram 4, era mais um casal. E na hora não deu certo. Principalmente da parte dos homens, eles não se sentiram à vontade e não foi algo bacana. E eles acabaram entendendo isso, respeitando e nunca mais forçaram. Então, eu acho que essas limitações a gente precisa respeitar. Autorrespeitar. É aquela questão do autoconhecimento também. Com certeza. E é por isso que eu estava te falando, às vezes as pessoas têm isso numa fantasia, mas quando a realidade vem, é difícil dar conta, né? Então eu posso imaginar, né? E o que acaba acontecendo é assim, eu imagino eu num relacionamento aberto, mas não imagino minha parceria num relacionamento aberto. Então é importante pensar nas duas faces da moeda mesmo aí, né? Mandaram ali um comentário sobre sexo a 3. O sexo a 3 faz parte do sexo do relacionamento aberto. Pode ser, mas não necessariamente, né? Assim, o sexo a 3 ele é mais conhecido como o ménage à trois, né? Então, assim, quando um casal chama uma outra pessoa para estar fazendo parte daquela relação,
mas não necessariamente pode ser, a gente pode chamar de relacionamento aberto, porque pode ser uma única prática, assim, tipo, eu quis fazer uma vez, quis experimentar, pronto, acabou, mas eu gosto do meu relacionamento fechado, né? Às vezes acaba acontecendo, tô no meio de uma viagem, vamos curtir uma aventura e pronto, foi. E não necessariamente só pessoas que estão num relacionamento fazem homenagem. Às vezes as pessoas estão ali, e é isso que eu estava falando. Hoje em dia eu percebo que os jovens estão se permitindo muito mais a ter experiências sexuais do que há 30 anos atrás, né? Em que certas coisas nem eram pensadas, por exemplo. Exatamente. Mas se você comentou que na época da sua avó falava ficar, que absurdo. Em casa, meu pai até hoje, você não pode falar ficar para ele, que ele acha o maior absurdo da vida. Então não vai tão longe, né, sobre essa questão cultural, essa questão das gerações, a mudança que é. E hoje, quando eu atendo adolescente, eu vejo que já é mais para frente ainda. Então você fica meio, né, tentando que se encaixar em cada geração. E é interessante pensar isso, assim, né? Porque muitas vezes, eu acho que faz parte do envelhecimento isso. Porque às vezes eu escuto algumas histórias que eu fico tipo... Daí eu me sinto muito já velha, assim. Porque eu fico pensando, nossa, as coisas estão mudando tão rápido. Eu preciso... Era isso, assim. Antigamente o que chocava era o ficar. Hoje em dia são outras coisas, né? Como, por exemplo, assim... Eu tô com 37, né? Você sair e transar na primeira vez era uma coisa que acontecia, mas não com a frequência que tem hoje em dia. Ou então a mulher chegar e falar, não, eu tô afim de você. Era uma coisa que não acontecia e hoje acontece. Por isso que eu falo sempre que a gente precisa pensar a sexualidade sobre esse viés mesmo da história, né? Daquele momento que a gente está vivendo, da sociedade, da cultura que a gente vive mesmo, e que vai mudando, né? Com o passar do tempo. Exatamente, das nossas limitações que vem daquilo que você falou. Somos frutos de uma história, do que foi passado, ensinado. Então a gente vai com calma, se respeitando. E junto com essa questão que você falou do transar na primeira vez, tem uma pergunta aqui. Ela fala assim, é que eu não vou achar que tem várias, ficou mais pro final. Quantas vezes eu preciso sair com ele para transar e ele não se assustar ou ele não fugir? Foi mais ou menos assim que ela perguntou. A primeira coisa que eu fico pensando é assim, eu queria saber onde que a tua seguidora mora, porque eu acho que isso varia tanto de lugar para lugar, porque eu acho que dependendo de onde a gente mora tem tanto preconceito em outros lugares que já não tem tanto, né? Gente, não tem um número certo, assim, eu acho que tem que ser quando tá para você e quanto tá bom para vocês. Então, essa coisa do joguinho, né? O que ele vai pensar, o que ele não vai pensar. Siga o que você está sentindo naquele momento, mas não tem essa regrinha, nossa, ó, na terceira vez ele vai ficar caidinho para você, ele não vai achar que você é fácil. Veja o vínculo que vocês estão construindo e veja se essa pessoa, se ela realmente está pensando desse jeito, se ela merece ter você, né, na cama dela, porque se você ficar achando que ela vai ficar falando por trás, talvez não seja boa pessoa. E como nada da vida, né, Fer, que a gente trabalha, é construção do amor próprio, superação pós-término, enfim, não existe uma regra, não existe uma receita, pois somos indivíduos, cada um é de um jeito. Um companheiro pode aceitar o sexo da primeira vez, o outro pode achar um absurdo. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar no contexto e não procurando a regra, como eu vou conquistar, se eu for assim, congelada naquilo que me falaram, vai dar certo. E muitas vezes você acaba se decepcionando porque aquilo não atrai a pessoa. Eu acho que as pessoas precisam dessa flexibilidade. Eu achei legal que alguém comentou aqui, daí a gente vai vendo como as pessoas são diferentes e tudo bem, a gente faz parte dessa diferença, senão seria vários robozinhos, assim, né? Mas quando uma pessoa pergunta, né, quantas vezes até eu transar, alguém respondeu aqui na primeira, porque se já foi ruim, cai fora. Então, assim, eu acho isso incrível, porque a gente vê a diversidade realmente das pessoas, né? Enquanto tem gente... E é isso que eu falo, gente. Às vezes, numa cidade pequena, por exemplo, você você tem medo realmente que saiam falando, né? Porque se for uma cidade bem pequena mesmo, há um risco mesmo, porque talvez o preconceito ali seja muito maior do que em outros lugares, né? A exposição é maior, né? Acaba sendo maior. E a gente não pode negar. Mudando um pouco de assunto, quando você tem um parceiro que tem uma disfunção sexual e ele está em tratamento psicológico para isso, como que a parceira ou o parceiro pode ajudar, Fer? Então, na verdade, assim, ó, primeiro ponto que eu acho que a gente precisa deixar claro é, se tem uma disfunção sexual, tente procurar alguém que seja, que conheça disso, porque era o que eu e a Aninha estava falando no começo. Nem todo mundo tem esse excesso, e às vezes a gente pode ficar pensando que é um fator psicológico, mas é um fator orgânico e vice-versa, né?
Então, assim, como protocolo, o que eu sempre faço é, eu escuto essa pessoa que está em sofrimento, né? Então, vamos pensar, uma mulher que tem uma dificuldade para chegar ao orgasmo, ou então um homem que está com um processo de ejaculação precoce, né? Eu escuto essa demanda e já na primeira consulta eu falo, ó, talvez em algum momento eu precise chamar a tua parceria para estar vindo no consultório. Porque algumas das atividades que a gente pede para as pessoas fazerem, ou então alguns cuidados, é legal que a pessoa ela saiba que está sendo uma orientação, a pessoa, a parceira ou o parceiro, né? Saibam realmente o que a gente está fazendo para que sejam cúmplices disso tudo, sabe? Então, eu acho que a presença dessa parceria em consulta é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento. Então, eu costumo chamar isso lá pela segunda, terceira consulta, vai depender muito de cada demanda, né? Mas é fundamental, porque às vezes a pessoa tá num relacionamento que a outra pessoa já... Por exemplo, eu atendi uma vez uma menina que estava com dificuldade, ela tinha vaginismo, né? O que é o vaginismo? Então, a vagina é uma musculatura e do mesmo jeito que ela pode alargar, ela pode... não é nem alargar a palavra. Expandir, ela pode contrair. Essa é a palavra, né? Então, eu vi que alguém, até fazendo um gancho, eu vi que alguém perguntou assim, eu sinto que a minha vagina tá larga, tal. Gente, vagina é músculo. Se você fizer exercício, fisioterapia pélvica, por exemplo, você vai ter um fortalecimento. Então, é uma especialidade que acompanha a gente, né? A gente acompanha fisioterapeutas pélvicas e vice-versa. Então, eu tinha essa paciente que tinha o vaginismo, então ela fazia uma contratura do canal vaginal e o que algumas pessoas relatam é assim, como se estivesse tentando penetrar uma parede, de tão duro que fica, não consegue entrar nada ali mesmo. Às vezes, até quando você está fazendo exame ginecológico, nem a cabecinha do cotonete, por exemplo, consegue entrar ali, de tão duro que está, de tão rígido, né, que está essa musculatura. E seria importantíssimo que eu conversasse com o namorado dessa paciente. E ele simplesmente falou, não vou, o problema não está comigo, o problema está com você, resolva você. Quer dizer, assim, ficou muito difícil, porque a gente tentou começar a trabalhar especificamente com a questão do vaginismo, mas ela viu que o cara não era um cara legal para estar do lado dela naquele momento, né? Então, a terapia sexual acabou se misturando com uma terapia e no final ela realmente terminou o namoro e a gente deu seguimento por parte da terapia sexual, encaminhei para fisioterapeuta pélvica e hoje em dia ela está conseguindo. Essa ignorância dele até piorava na hora do sexo, né? Fazia ela contrair ainda mais por causa do medo, por causa da dor, por causa da não lubrificação. Exatamente, então assim, na verdade ele estava querendo fazer uma penetração quando não tinha como, ali era o corpo dela reagindo, possivelmente já o que estava acontecendo ali naquela relação, porque era praticamente um abuso que estava acontecendo ali, né? Então, essa parceria é fundamental para que a gente tenha um prognóstico, né? Um desenvolvimento positivo do tratamento. E Fer, a gente pode conectar também essas disfunções sexuais, né? Ou se a gente falar um pouquinho mais assim, os transtornos sexuais, por exemplo, o vaginismo, etc., que tem um pouquinho a ver com crianças, com pessoas que na infância passaram por um estresse, um trauma, como um abuso sexual. Sim, na verdade, tem assim, infelizmente a gente vive num país em que o índice de violência contra a mulher é muito grande, né? De diversas formas, assim. O número de estupros que a gente tem é absurdo, né? O número de crianças que foram violentadas na infância e algo que é muito difícil é que, assim, o abusador, o estuprador, na maior parte das vezes é alguém que está dentro de casa, né? Não é alguém que está fora, então a gente pensa que essas pessoas, elas são... as principais são padrasto, tio, avô e pai, né? Que fazem... Dentro de casa, né? Prestem atenção, pessoas que estão dentro de casa. Então, não são pessoas, encontrei na rua, isso acontece, né? Mas na maior parte das vezes não, são pessoas que frequentam a casa. E sim, elas fazem o principal vínculo que elas fazem, acaba sendo assim, o sexo não é prazer, sexo é agressão, né? Porque foi uma agressão, não foi prazeroso aquilo que estava acontecendo. Então, existem muitas pessoas que têm sim alguma disfunção sexual e que isso está relacionado com essa primeira vinculação que teve, né? Com a aproximação da sexualidade mesmo. Então, mas assim, gente, se alguém passou por isso, o que é mais importante a gente pensar é que tem tratamento, né?
Muitas vezes é um tratamento mais longo, mas é possível sentir prazer, sim, depois de ter passado por uma situação extremamente traumática, triste, horrível. Com certeza. E a gente não pode deixar de falar o quanto é importante procurar, né? A gente não pode só ficar camuflando. Mas eu acho que a gente tem que ir atrás, sim, para poder ter esses benefícios. Fer, como que tá o seu tempo? Deixa eu te falar. Aqui tá dando quase, já passou 50 minutos. Estamos com 50 minutos. Se a gente for mais um pouquinho, o Instagram vai derrubar a live. Ele encerra sozinho e a gente não salva. Vamos encerrar, eu vou salvar e voltar? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Daí a gente continua que tem mais umas 3, 4 perguntinhas aqui. Tá Tá bom? bom, Tchau. Então, pessoal, Tá bom. vou encerrar a live. Em 1 minuto, volto ao vivo de novo com a Fer, pra gente não perder e ela ficar salva, tá? Beijo. Já volto, Fer. Até.